A chefe de Marcos estava completamente bêbada na festa da empresa. Como qualquer pessoa decente faria, ele se ofereceu para levá-la em casa junto com sua filha de 8 anos. Marcos segurava Victoria pelos braços enquanto ela cambaleava, claramente embriagada. Sua filha Maya ajudava a apoiar a mulher pelo outro lado. "Ela vai conseguir subir as escadas, papai", sussurrou Maya, preocupada. "Vamos ajudá-la até a porta, filha. É o certo a fazer." Mas no dia seguinte, essa mulher fez uma acusação que vai te revoltar. Se você odeia injustiças, ative as notificações e deixe seu like. A vingança vai ser devastadora. 24 horas depois, escritório da empresa. "Você realmente achou que eu não descobriria?" A voz gélida de Victoria Reynolds cortou o silêncio do escritório. Na tela do celular, uma foto comprometedora dela mesma, desarrumada na própria cama. "Um homem como você na minha casa, se aproveitando de mim quando eu estava vulnerável." Marcos, de 34 anos, pai solteiro de Maya, sempre foi o funcionário exemplar. 5 anos na empresa, relatórios impecáveis, respeitado por todos. Jamais imaginou que ajudar sua chefe bêbada se transformaria numa acusação que poderia destruir sua vida. Mas havia um detalhe que mudaria tudo. Marcos havia gravado cada segundo daquela noite. Desde o momento que encontrou Victoria cambaleando até deixá-la em segurança, com Maya ajudando a apoiá-la. Cada gesto respeitoso, cada palavra cuidadosa, tudo documentado. "Senhorita Reynolds, a senhora estava extremamente bêbada ontem à noite. Eu apenas a levei em casa em segurança, como qualquer pessoa decente faria." Victoria riu com desprezo, seus olhos azuis brilhando com frieza calculada. "Ah, que conveniente. O funcionário prestativo se oferece para levar sua chefe bêbada em casa. E depois, bem, todos sabemos o que homens como você fazem quando acham que ninguém está vendo." A insinuação era clara e venenosa. Marcos sentiu seu sangue ferver, mas manteve a compostura. Havia notado pequenos sinais de preconceito de Victoria ao longo dos anos. Comentários sutis sobre como ele tinha sorte de trabalhar numa empresa tão prestigiada, olhares condescendentes quando falava em reuniões, a forma como ela sempre verificava 2 vezes seu trabalho enquanto aprovava relatórios medíocres de colegas brancos sem questionar. "Tenho certeza de que há um mal-entendido aqui", disse Marcos, sua voz controlada, mascarando a tempestade interior. "Não há mal-entendido. Você invadiu minha privacidade, me constrangeu e agora vai pagar por isso." Victoria se inclinou para a frente. "Estou considerando denunciar isso como assédio sexual. É sua palavra contra a minha, Marcos. Quem você acha que vão acreditar?" O silêncio pairou no ar como uma ameaça palpável. Marcos observou o rosto da mulher que controlava seu destino profissional, notando como ela saboreava cada palavra, cada momento de poder sobre ele. "E se eu dissesse que tenho provas de que nada inapropriado aconteceu?" Marcos perguntou suavemente. Victoria riu. "Provas? Que tipo de prova um homem na sua posição poderia ter contra alguém como eu?" Marcos apenas sorriu, um sorriso que continha anos de paciência, estratégia e uma inteligência que Victoria havia completamente subestimado. Marcos não era um homem comum. Órfão aos 12 anos, passou 5 anos em lares adotivos disfuncionais que lhe ensinaram 3 lições vitais: documentar tudo, desconfiar da autoridade e sempre ter um plano de fuga. 4 anos no exército lhe ensinaram estratégia e paciência. A faculdade, paga com benefícios militares, lhe deu conhecimento, e ser pai solteiro da brilhante Maya lhe deu o maior motivo para nunca desistir. Mas o que ninguém sabia: Marcos não era apenas um analista sênior. Tinha mestrado em sistemas de informação e havia passado os últimos 2 anos construindo uma rede de contatos que incluía jornalistas investigativos, advogados de direitos civis e ativistas corporativos. Agora, como pai solteiro de Maya, uma garotinha brilhante de 8 anos que era sua razão de viver, Marcos havia aperfeiçoado a arte de antecipar problemas e se proteger contra eles, especialmente em ambientes corporativos, onde homens negros eram frequentemente os primeiros a serem sacrificados quando algo dava errado.
Ele sabia que este momento eventualmente chegaria. Pessoas como Victoria sempre revelavam sua verdadeira natureza quando se sentiam no controle completo. Enquanto Victoria continuava falando sobre consequências e demissões, Marcos pensou em sua filha, esperando por ele em casa, a injustiça que ela enfrentava todos os dias e o plano que havia começado a formar muito antes desta conversa. Victoria não perdeu tempo consolidando sua vitória. Na terça-feira, Marcos foi oficialmente suspenso sem pagamento por conduta inapropriada sob investigação. Na quarta-feira, ela circulou um memorando confidencial para outros executivos sobre ficar de olho em funcionários que pudessem exibir comportamento questionável. Na quinta-feira, Marcos recebeu uma carta formal da empresa solicitando que não entrasse mais no prédio até segunda ordem. Marcos chegou ao escritório encontrando olhares estranhos, sussurros abafados e uma atmosfera gelada. Victoria havia plantado sementes venenosas de desconfiança com precisão cirúrgica. Marcos, precisamos conversar, disse Jennifer do RH, aparecendo em seu cubículo. Houve uma denúncia formal contra você. Caminhando pelo corredor, Marcos notou como seus colegas desviavam o olhar, como se ele carregasse uma doença contagiosa. Victoria havia escolhido suas palavras cuidadosamente, nunca acusações diretas que pudessem ser facilmente refutadas, mas insinuações sérias o suficiente para manchar sua reputação irreversivelmente. No escritório do RH, encontrou Victoria sentada como uma rainha em seu trono, ladeada por 2 advogados da empresa. Seu sorriso era predatório, cheio da confiança de alguém que nunca havia perdido uma batalha corporativa. Sr. Williams, Jennifer começou desconfortavelmente. A senhorita Reynolds alega que você se comportou de forma inapropriada quando a levou em casa após a festa da empresa. Ela tem fotos comprometedoras. Que fotos? Marcos interrompeu calmamente. Victoria deslizou seu telefone pela mesa, mostrando uma foto dela deitada em sua própria cama, ligeiramente desarrumada. Você me colocou nesta posição vulnerável, Marcos. Um homem sozinho com uma mulher indefesa. Marcos olhou para a foto com interesse clínico. Interessante. E quem tirou esta foto? Eu mesma quando acordei e percebi o que havia acontecido, Victoria respondeu rapidamente. Ah, Marcos disse, fazendo uma anotação mental. Primeira mentira documentada. Senhor Williams, Jennifer continuou. Você entende a seriedade desta situação? Estamos falando de uma possível suspensão sem pagamento enquanto investigamos. Claro, Marcos respondeu. E suponho que a palavra da senhorita Reynolds seja considerada mais confiável que a minha. Victoria se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Marcos, você é um bom funcionário. Sempre foi. Mas homens na sua situação às vezes se confundem sobre limites apropriados quando estão perto de mulheres bem-sucedidas. É compreensível, na verdade. A condescendência em sua voz foi como um tapa. Marcos sentiu aquela sensação familiar, a mesma que sentia quando assistentes sociais falavam sobre pessoas como ele. Situação. Marcos repetiu suavemente. Bem, você sabe, pai solteiro, vindo de onde você vem, trabalhando aqui por nossa boa vontade. Às vezes as linhas se confundem quando há diferenças significativas de status. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Jennifer pareceu desconfortável, mas os advogados permaneceram impassíveis. Victoria, no entanto, estava claramente saboreando cada palavra, cada momento de humilhação que acreditava estar infligindo. Cada palavra foi uma confissão gravada. Marcos pensou em Maia, que naquela manhã havia perguntado por que ele parecia preocupado. Papai, você está bem? Você sempre diz que as pessoas boas vencem no final. Ele havia sorrido e prometido que sim, que as pessoas boas sempre encontram um jeito. Senhorita Reynolds, Marcos disse finalmente. Posso fazer uma pergunta? Na noite da festa, a senhora mencionou algo sobre sua ex-assistente, Sarah Shun. Disse que ela havia tentado usar a carta racial quando foi demitida. Victoria enrijeceu ligeiramente. Isso não é relevante para esta discussão. Oh, mas eu acho que é. Porque Sarah veio falar comigo semana passada.
Ela está processando a empresa por discriminação racial. Aparentemente, ela tem algumas gravações muito interessantes de conversas que teve com a senhora. O rosto de Victoria perdeu um pouco da cor, mas ela se recuperou rapidamente. Sarah é uma funcionária descontente inventando histórias. Ninguém vai acreditar nela. Marcus sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso que continha anos de preparação cuidadosa. A senhora pode estar certa sobre isso, senhorita Reynolds. Afinal, quem acreditaria na palavra de uma mulher asiática contra uma executiva branca respeitada como a senhora? A ironia não passou despercebida. Victoria percebeu tarde demais que havia caído numa armadilha verbal, usando exatamente o mesmo argumento que agora estava sendo voltado contra ela. O que Victoria não sabia era que Marcus havia passado os últimos 3 dias não se lamentando, mas executando a primeira fase de um plano que desenvolvia há meses. Sua primeira ligação não foi para um advogado trabalhista comum, mas para Amanda Rodrigues, uma advogada de discriminação racial que construíra sua carreira, destruindo executivos que pensavam estar acima da lei. Marcus Williams. A voz de Amanda soou interessada quando ele se identificou. Sarah Chin me falou sobre você. Disse que você poderia ter informações valiosas sobre certas práticas na sua empresa. Eu tenho mais que informações, doutora Rodrigues. Eu tenho evidências. Durante o encontro no escritório de Amanda, Marcus abriu seu laptop e mostrou arquivos meticulosamente organizados. Planilhas detalhadas mostravam como funcionários negros e latinos sistematicamente recebiam avaliações de desempenho menores, eram preteridos para promoções e tinham seu trabalho questionado muito mais frequentemente que colegas brancos com desempenho pior. Impressionante, Amanda murmurou examinando os dados. Quanto tempo levou para compilar tudo isso? 2 anos e meio desde que percebi o padrão. Marcus clicou em outra pasta, mas essa nem é a melhor parte. O que apareceu na tela fez Amanda assobiar baixinho. Eram screenshots de conversas privadas no WhatsApp entre executivos, e-mails internos com comentários racistas, disfarçados de preocupações culturais e, mais devastador de tudo, uma gravação de áudio de 23 minutos de uma reunião executiva, onde Victoria e outros discutiam abertamente como gerenciar diversidade sem comprometer padrões. Como conseguiu acesso a isso? Amanda perguntou, claramente impressionada. Marcus sorriu pela primeira vez em dias. Digamos apenas que quando você trabalha em TI por 5 anos, antes de se tornar analista, aprende algumas coisas úteis sobre sistemas corporativos. E quando você é consistentemente excluído de reuniões importantes, encontra outras maneiras de se manter informado. Enquanto isso, Victoria estava em seu escritório celebrando com ligações telefônicas para outras executivas, se gabando de como havia lidado com um funcionário problemático antes que ele se tornasse uma responsabilidade maior para a empresa. Ela não fazia ideia de que cada palavra estava sendo documentada pelo sistema de monitoramento que Marcus havia discretamente instalado meses antes. O problema com pessoas como ele, Victoria disse ao telefone para Margaret Thompson, diretora de outra filial, é que eles não entendem limites apropriados. Crescem pensando que merecem o mesmo tratamento que pessoas que realmente construíram algo na vida. Do outro lado da linha, Margaret riu. Pelo menos você cuidou disso antes que ele tentasse usar a carta racial. Esses casos podem se arrastar por anos. Exatamente. É por isso que agi rápido. Um homem negro solteiro contra uma mulher branca respeitada. Os tribunais podem estar mais sensíveis hoje em dia, mas a realidade é que credibilidade ainda importa. Marcus ouviu cada palavra através do sistema que havia configurado. Cada comentário automaticamente transcrito e marcado com data e hora. Victoria estava cavando sua própria cova e nem percebia. Naquela tarde, Amanda ligou com notícias. Marcus, consegui algo interessante. O Departamento de Justiça está investigando práticas discriminatórias em grandes corporações. Sua empresa está na lista de empresas sob escrutínio preliminar. Isso significa que suas evidências não vão apenas ajudar num processo trabalhista. Podem ser a peça que faltava numa investigação federal muito maior. Amanda,
Marcus disse. Há mais uma coisa que preciso te mostrar. A gravação da minha conversa com Victoria ontem. Toda a performance sobre homens como eu e diferenças de status. Tudo documentado. Amanda ficou em silêncio por um momento. Marcus, você entende o que isso significa? Não é apenas discriminação. É conspiração para prejudicar um funcionário baseada em preconceito racial. E ela foi estúpida o suficiente para admitir isso em gravação. A segunda-feira começou normalmente para Victoria. Café premium, reunião executiva às 9 horas, almoço com investidores ao meio-dia. Estava revisando apresentações quando Jennifer do RH apareceu em sua porta com uma expressão que Victoria nunca havia visto antes. Uma mistura de pânico e incredulidade. Victoria, temos um problema. Um problema muito sério. O que foi agora? O Marcus contratou algum advogado barato tentando fazer barulho? Jennifer fechou a porta e se aproximou da mesa. O FBI está no prédio. Eles querem falar com você sobre práticas discriminatórias sistemáticas. O sangue de Victoria gelou. Do que você está falando? Há uma investigação federal em andamento. Aparentemente alguém forneceu evidências extensas de discriminação racial na empresa. Conversas gravadas, e-mails internos, dados manipulados do RH. Jennifer fez uma pausa, observando a cor sumir do rosto de Victoria. E o nome dele está no centro de tudo. Naquele momento, a porta se abriu e 2 agentes federais entraram, seguidos pelo CEO da empresa, Sr. Davidson, que parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã anterior. Senhorita Reynolds, disse o agente principal, mostrando sua identificação. Sou o agente especial Carter, do Departamento de Justiça. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre suas práticas gerenciais. Victoria tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Claro, mas não entendo por que isso seria necessário. Começando com esta conversa, o agente reproduziu uma gravação de áudio em seu tablet. A voz de Victoria ecoou claramente pela sala. O problema com pessoas como ele é que eles não entendem limites apropriados. Crescem pensando que merecem o mesmo tratamento que pessoas que realmente construíram algo na vida. O rosto de Victoria perdeu toda a cor. Isso foi tirado de contexto. Eu estava falando sobre... E esta aqui, outro clipe de áudio começou a tocar. Um homem negro solteiro contra uma mulher branca respeitada. Os tribunais podem estar mais sensíveis hoje em dia, mas a realidade é que credibilidade ainda importa. Sr. Davidson se levantou abruptamente. Victoria, pelo amor de Deus, me diga que você não disse isso. Mas o pior ainda estava por vir. O agente deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Estas são transcrições de suas conversas telefônicas dos últimos 6 meses. Todas legalmente obtidas através de ordem judicial, baseada numa denúncia detalhada de discriminação sistemática. Victoria folheou os papéis com horror crescente. Cada comentário racista, cada decisão discriminatória, cada conversa onde revelou seus verdadeiros preconceitos estava ali, documentada com data, hora e contexto. Quem forneceu isso? Sr. Marcus Williams, junto com evidências de que a senhora orquestrou uma acusação falsa contra ele, baseada exclusivamente em preconceito racial. O agente mostrou mais documentos, incluindo registros do sistema de segurança, mostrando que a senhora mesma tirou aquela foto comprometedora em sua casa 3 horas depois que Marcus a deixou em segurança. A revelação atingiu Victoria como um raio. Marcus havia documentado tudo, cada movimento, cada conversa, cada momento daquela noite anterior. As câmeras de segurança em seu próprio prédio mostravam claramente o timestamp das fotos que havia usado como evidência. Além disso, o agente continuou. Temos registros de que a senhora acessou ilegalmente o sistema de RH para alterar avaliações de desempenho de funcionários negros e latinos, diminuindo suas pontuações para justificar negativa de promoções. Sr. Davidson se levantou, sua voz tremendo de raiva. Victoria, você comprometeu toda a empresa, nossos contratos governamentais, nossa reputação. Você arruinou tudo. Eu posso explicar? Não há explicação. O CEO se virou para os agentes. Ela está demitida.
Com efeito imediato, a empresa cooperará totalmente com a investigação. 3 meses depois, Victoria foi condenada por conspiração, discriminação racial e falsas acusações. Perdeu sua carreira, reputação e enfrenta anos de prisão. Marcos foi reintegrado com promoção e indenização substancial. A empresa implementou reformas completas em suas práticas de contratação. E Maia? Ela aprendeu a lição mais importante de todas, que seu pai tinha razão. As pessoas boas sempre vencem no final. A paciência, a estratégia e a justiça prevaleceram sobre o preconceito e a arrogância.